Olá pessoal, tudo bem? Irei dar início agora à minha apresentação, né, da atividade 6 da disciplina de consultoria organizacional em gestão de pessoas, né, do meu curso de pós-graduação em gestão estratégica de pessoas na era digital, turma 2024.1, da Universidade Federal do Maranhão. Eu sou o aluno Gleidson Souza Santos, né, do Polo de Anapurus. A atividade, né, ela propõe que eu faça um relato, né, sobre a disciplina em relação a alguns aspectos. Então, a disciplina, né, ela se chama Consultoria Organizacional em Gestão de Pessoas, né, fazendo aqui um parênteses, é uma disciplina que eu gostei muito de estudar, né, me encontrei de certa forma e eu vou explicar mais no final, né, esse motivo. Para começar, a atividade propõe uma certa compreensão de conceitos, né? Que a gente tenha uma certa compreensão sobre alguns conceitos. E para falar de conceitos, né, a gente precisa ter um ponto de referência. Né? Então eu utilizei aí o trabalho de Ramos e Santos, né, 2021, que foi um material de apoio, né, disponibilizado na nossa plataforma de estudos como referência. Né? Então, o trabalho tem o título A Importância da Consultoria nas Empresas. Então, é um trabalho bem interessante, com muitas informações e bastantes conceitos. Ok. O primeiro conceito é o conceito de consultoria. Né? Então, se falando de consultoria, né? Então, o que, que é esse trabalho, o que, que é essa atividade? Então, a consultoria nada mais é do que aconselhar e orientar, né, do ponto de vista profissional, propondo mudanças organizacionais de forma a auxiliar quanto à tomada de decisões e quanto a novos investimentos nos quais poderão ser benéficos a determinado departamento, empresa, organização. Então, a consultoria ela tem aí essa missão, né, que é uma atividade que intervém, né, que se propõe a ajudar determinada organização a melhorar, a buscar soluções, né, a aconselhar, definir estratégias, no sentido de alavancar resultados e melhorar as atividades na empresa. Nesse caso em especial, né, da nossa disciplina, do nosso curso, a consultoria ela se volta para a gestão de pessoas. E aí não poderíamos falar de consultoria sem falar do consultor, né, que é o profissional especializado, que deve ter conhecimento específico, né, na área, independente da organização, e ele vai vender o seu produto. O seu produto nada mais é do que estudos, né, e estratégias para resolver determinadas situações e circunstâncias para o qual ele foi contratado. Então é um profissional aí que deve ter amplo conhecimento e habilidades para negociação, para identificar situações, né, que tem uma habilidade de visão, né, para poder atuar nesse mercado. Os modelos de consultoria. Então, existem dois tipos principais, né, de consultoria: a consultoria interna e a consultoria externa. Ambas são bem parecidas, né? Então, funcionalmente elas são bem parecidas, o objetivo é o mesmo, né, da consultoria em si, que é propor estratégias, acompanhar, identificar, propor soluções, né, no sentido de melhorar determinado empreendimento, determinada organização. Então, o objetivo geral é a mesma, a forma de se trabalhar que vai ser diferente. Né? Então, a consultoria interna ela é executada por um funcionário de dentro da própria empresa, né? Com o objetivo de avaliação e elaboração de relatórios, onde o consultor interno comunica à administração sobre as conclusões obtidas, as quais providencia, né, e as providências a serem tomadas através das recomendações. Ou seja, esse consultor, né, essa função de consultor interno, ela já é pré-estabelecida dentro da empresa, né? Ou seja, já é um funcionário, já existe um funcionário específico da empresa que faz esse trabalho de estar sempre avaliando, acompanhando, identificando problemas, buscando soluções, né? Então, a própria empresa já se preocupa em ter esse profissional dentro do seu próprio quadro de funcionários. Então, é um tipo de consultoria bem interessante.
O outro tipo é o consultor externo. O consultor externo, né, ele é o mais conhecido, né, no mercado. Ele é o profissional que trabalha por conta própria, né, ele é contratado pela empresa. Ele vem de uma empresa específica, né, voltada para a consultoria, e é contratado pela empresa para prestar esse serviço dentro da empresa. Então, o processo de trabalho é realizado por meio de contratação, né, que possui um objetivo de atender a necessidade dos gestores, sem possuir necessariamente essa ligação funcional, né, dentro da empresa. As vantagens e desvantagens. Existem, né, vantagens e desvantagens em relação aos dois tipos de consultoria. Sendo que geralmente quando um se torna vantagem em um tipo, uma determinada vantagem acontece em um tipo, essa vantagem vai ser desvantagem no outro tipo, né? Então, meio que uma complementa a outra. Por exemplo, na consultoria interna. A consultoria interna tem muitas vantagens em relação ao consultor ele já ter o conhecimento geral de toda a empresa, né? De não necessitar estar sempre fazendo diagnósticos, buscando informações, coletando dados, porque ele já tem todos esses dados. Então a facilidade de manipular, de buscar soluções é bem mais fácil, né? Porém, uma desvantagem é que este funcionário, né, ele acaba pertencendo ao quadro funcional. Então isso pode ser confundido como um cargo de gestor, né? E até mesmo de certa forma, correr o risco de perder a credibilidade né, ou a imparcialidade na definição de algumas estratégias para solucionar algum problema. Né? Então ele pode acabar sendo levado pelo espírito de gestor, né, ou mesmo pelo, pela facilidade da empresa em já pagar, né, em já ser um funcionário da empresa e isso influenciar. E isso é uma vantagem, né, no caso da consultoria externa. Pelo fato do consultor não pertencer à empresa diretamente, ele não vai medir esforços, né, em investigar, em buscar soluções, em identificar e mostrar a realidade da empresa. Ok. Aplicação prática. Vou só ligar bem aqui minha internet rapidinho, só uma pausa. Com licença para fazer uma pausa, porque não apareceu minhas imagens aqui que eu tinha colocado no final. Talvez porque eu desliguei a internet. Eu vou tentar conectar, voltar rapidinho, tá bom? Só para ver se volta as imagens que eu tinha colocado. Só um minuto. Vou tentar projetar de novo. E aí vamos ver se atualiza, tá? Porque eu tinha colocado umas imagens no final e elas não apareceram. Ainda não voltou. Tudo bem, vou dar continuidade. Bom, o caso Ricardo, né? Então a atividade propõe que eu faça também uma avaliação, uma análise, né, de um estudo de caso. Então, no próprio material de estudo, lá na plataforma de estudos da disciplina, existe um caso em especial bem interessante, né? Inclusive eu tinha colocado uma imagem aqui, mas não apareceu. E, mas enfim, vou continuar. O caso Ricardo diz respeito a um coordenador, um gestor, né, que ele tem os seus supervisores e foi contratado uma consultora, Maria, né, para prestar o serviço de consultoria na empresa. E aí a Maria se prepara muito bem, né, para fazer o primeiro contato com o Ricardo. E aí, nesse primeiro contato, Maria ela já é frustrada em relação ao tempo, né? Ricardo não dá tanta atenção em relação ao tempo e as primeiras orientações que Maria repassa para ele. E aí, durante a conversa, né, ela vai identificando que ele em si já tem alguns problemas pessoais e profissionais, né? E a partir daí, dessa identificação, ela consegue contornar toda a situação e estabelecer uma boa relação com o empresário, né? E aí fecha o contrato, enfim. E o que se pode analisar sobre isso? Eu destaquei aqui três pontos para apresentar, que é a importância da reunião
de contrato, né? Primeiro encontro, aquela velha história da primeira impressão é a que fica. Então é importante estarmos bem preparados, bem alinhados para essa primeira conversa com o empresário, né? Estarmos bem preparados profissionalmente em relação à área, né, em que a gente vá se envolver, vá fazer a consultoria. Então, estar por dentro de cada detalhe é muito importante. O segundo ponto foi a importância de seguir o seu plano e ser flexível dentro da possibilidade. Então a gente precisa já ir com um plano traçado, né? Mesmo que seja um diagnóstico, só o diagnóstico ainda, mas que seja um plano traçado, que tenha lá o objetivo e o cronograma, o passo a passo. E aí, que acontece no caso é que o empresário é, ele não ele quer mudar o plano, né? Que ela pule algumas etapas e aí ela não vai contornando a situação da melhor forma possível sem alterar necessariamente o seu plano. Então isso é um ponto positivo. A gente precisa ter essa flexibilidade de mudar algumas situações, né? De se adequar a algumas situações, mas sem mudar necessariamente o objetivo. Outro ponto foi o vínculo de confiança com o empresário, o gestor. Então, no primeiro momento, é importante a gente traçar esse vínculo, né? Que o empresário não desconfie do nosso trabalho ou das nossas intenções e que a gente seja o mais amigável e o mais parceiro, né? Se mostrando compreensível em todas as situações, principalmente do ponto de vista geral, que é o objetivo geral da empresa. Ok. Para finalizar, né, as minhas considerações, eu tinha colocado aqui uma imagem, né, que era uma imagem minha, né, uma foto minha, quando eu desenvolvi o trabalho de consultor. Né, então eu já tive a experiência de trabalhar como consultor. Né, atualmente eu estou afastado por outras atividades, questões de outros projetos, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar como consultor, né, mais precisamente na área de consultoria ambiental. E alguns trabalhos que eu fiz, né, eu sempre seguia um roteiro, né, um roteiro que era esse, que exatamente esse que foi proposto, que está sendo proposto na disciplina. Inclusive eu gostei muito, né, de confirmar que a forma como eu trabalhava condiz, né, com o que se tem cientificamente, né, profissionalmente no mercado. Então eu quero deixar registrado aqui a importância da disciplina, né, para a confirmação do trabalho que eu fiz, né, e que todos eu tive bons resultados em relação à consultoria ambiental, ao licenciamento ambiental, e eu pude ajudar algumas empresas a desenvolverem os seus potenciais, né, em relação a documentações, a organização de licenças, a evitar desenvolver pendências, receber multas, enfim. Então foi um trabalho, uma experiência muito interessante, que eu gostei muito e que eu aprendi muito, né? E aí essa disciplina me recordou muito isso. Então fica aqui a minha apresentação, tá? Obrigado pela atenção, um grande abraço.